Olá amigos, eu sou Josias Pinheiro e vim trazer a reflexão da leitura diária desta terça-feira, dia 18 de dezembro. A revista da Escola Dominical do próximo domingo tem como assunto Esperando, mas Trabalhando do Reino de Deus. A leitura diária desta terça-feira tem como tema Fazer tudo sem reclamações e queixas, pois fazemos para Deus. O texto está em Filipenses capítulo 2, verso 14. Entretanto, lerei do 12 em diante, que nos diz desse modo: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Logo no assunto da lição número 12, nós temos aqui um verbo esperando, que ele deve ser observado como procedendo do verbo esperançar e não do verbo esperar. O verbo esperar dá a ideia de uma passividade enquanto você aguarda o evento. O verbo esperançar, ele tira essa ideia de passividade e dá uma ideia de diligência, de atividade, enquanto você aguarda o desfecho do evento. Nesse contexto, no verso 12, nós encontramos uma coisa que eu considero muito importante, que é desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer que a salvação também não é algo passivo, que está na inércia. Ela precisa de desenvolvimento. Na nossa trajetória da carreira cristã, essa salvação precisa ser desenvolvida. Nós precisamos sair do berçário até chegarmos na maturidade. É isso que o texto pretende propor quando diz para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e temor. Não com aquela arrogância de que nós já temos a vida eterna, que nós somos filhos do rei, agora podemos fazer o que nós queremos. Não é isso. O texto diz que nós devemos desenvolver essa salvação com temor e tremor. Paulo, certa vez, ele disse que ele não se considerava com uma culpa de ser condenado diante dos homens, mas ele não se dava por justificado, porque quem o julgava era Deus. Outra coisa que eu considero muito interessante é o texto da leitura diária de hoje, que diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Porque a murmuração e a contenda são embaraços no desenvolvimento da salvação. Quando se faz tudo reclamando, parece ser um trabalho de mau gosto, um serviço de mau gosto. Quando a pessoa está sempre questionando, contendendo, não é só questionar, mas contender, está sempre do contra, botar sempre obstáculo, sempre dificuldades. Isso acaba embaraçando o desenvolvimento da salvação. Por isso é que o apóstolo aconselha: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Porque ele continua dizendo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Infelizmente, algumas pessoas já não são vistas desse modo, como irrepreensíveis, como sinceros filhos de Deus, como inculpáveis, porque o mundo está de olho em nós e vê os nossos defeitos, vê os defeitos do povo de Deus. É por isso que nós precisamos fazer o melhor, porque nós estamos fazendo para Deus. No verso 16, o apóstolo diz: preservando a palavra da vida, não seguindo as fábulas, não seguindo
as ideologias que os homens jeitosamente nos propõem, mas preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo, que escreve à igreja, diz: eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Vejam que o Paulo tinha um objetivo além, futuro, que era o dia de Cristo. E existem nas Escrituras Sagradas 2 dias importantes, que é o dia do Senhor e o dia de Cristo. Eles não são a mesma coisa. Li um artigo que diz que o dia do Senhor se refere ao dia da ira de Deus e do seu julgamento sobre este mundo. O dia do Senhor ocorre no final da grande tribulação. Nós encontramos essas informações em Apocalipse 6, de 12 a 17, e também Apocalipse 11, de 15 a 19, quando o Verbo de Deus vem com os seus santos, que estão vestidos de linho fino, limpo e branco. Também Apocalipse 19, verso 7 ao verso 16, que se refere à segunda vinda de Cristo, quando ele virá até pisar na terra. E ele volta para Jerusalém, ele pisa sobre a terra do Monte das Oliveiras e luta contra as nações que estarão congregadas, provavelmente as nações árabes que estarão congregadas contra Jerusalém, para aniquilar Jerusalém, e o Senhor então descerá para defender o seu povo. Então o dia do Senhor se estende não apenas a um dia literal, mas também a todo o reino milenar do Senhor Jesus. É o que se entende, é o que as Escrituras e os teólogos entendem como o dia do Senhor. Já o dia de Cristo é o dia em que a igreja se reúne com seu Senhor e Salvador no ar, após o arrebatamento, como diz lá em Tessalonicenses, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É quando os mortos e vivos em Cristo obtêm os seus novos corpos glorificados. Pois o texto nos diz: nós todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. Então isso se dará no dia de Cristo, que é o dia para a igreja. Nós não sabemos exatamente quando o dia de Cristo irá ocorrer. Provavelmente o tribunal de Cristo, onde nós estaremos lá para receber a recompensa pelo nosso trabalho, se dará no tribunal, no dia de Cristo. E eu trago aqui 2 textos para a nossa reflexão. Está nesse texto básico, da reflexão de hoje, da leitura diária de hoje, que é Filipenses capítulo 2, o verso 12 e o 14, parte deles que diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Esta é a passagem bíblica que eu deixo para a nossa reflexão nesta terça-feira. Pense nisso e tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor.